Mano, vamos dar adiantada nesse livro aí hoje? Vamos lá? Salve pessoal, estamos aqui. Vamos dar adiantada nesse livro aí. Desculpa a demora pra terminar, para continuar a leitura. Mas vamos aí, mano. Capítulo 19, Liberdade é agora. Liberdade é agora, tá bom? Não se esqueça de deixar já o joinha, chegar deixando o joinha, meter o dedo no like. Tamo junto, viu, pessoal? Capítulo 19, Liberdade agora. Tenho tido muitas experiências em minha relativamente curta vida, mas nunca tive nenhuma semelhante à que estou tendo em Birmingham, Alabama. Esse é o movimento mais inspirador que já teve lugar nos Estados Unidos da América. Em 20 de abril de 1963, King e Ralph Abernathy são soltos sob fiança. De 2 a 7 de maio, também de 63, a polícia de Brigham usa cães e extintores de incêndio contra cruzadas das crianças. Mais de 1.000 jovens são presos. 8 de maio, os líderes do protesto suspendem as manifestações de massa. 11 de maio, depois de se chegar a um acordo provisório, segregacionistas explodem uma bomba no motel Gaston, onde King estava hospedado, e na casa de seu irmão, o reverendo A. D. King. 13 de maio, tropas federais chegam a Brigham. Após 8 dias de prisão, Ralph Abernathy e eu aceitamos ser soltos sob fiança por 2 motivos. Era necessário que eu voltasse a me comunicar com os diretores da SCLC e com nossos advogados para planejarmos a estratégia a ser usada nos processos de desacato que logo chegariam ao tribunal itinerante. Eu também havia decidido colocar em operação uma nova fase da nossa campanha, que, na minha opinião, iria acelerar a vitória. Convoquei minha equipe e transmiti mais uma vez uma convicção que eu vinha vocalizando desde o início da campanha. Para que nossa luta tivesse sucesso, precisávamos envolver os estudantes da nossa comunidade. Embora percebêssemos que envolver adolescentes e alunos de ensino secundário atrairia sobre nós o fogo pesado das críticas, sentíamos que precisávamos dessa nova dimensão dramática. Nosso povo estava se manifestando diariamente e indo para a cadeia em grandes números, mas ainda estávamos batendo com a cabeça no muro da teimosa determinação das autoridades municipais em manter o status quo. Nossa luta, se vencida, beneficiaria pessoas de todas as idades, mas acima de tudo estávamos inspirados pelo desejo de dar a nossos jovens um senso próprio do que estava em jogo na luta por liberdade e justiça. Acreditávamos que eles teriam a coragem necessária para atender aos nossos apelos. As crianças entenderam o que estava em jogo. James Bevel, Andy Young, Bernard Lee e Dorothy Cotton, membros da equipe da SCLC, começaram a percorrer faculdades e escolas de ensino secundário da área. Eles convidavam os estudantes a frequentar reuniões realizadas nas igrejas após o período escolar. A notícia se espalhou com rapidez e a reação dos jovens de Brigham excedeu nossas expectativas mais otimistas. Às dezenas e centenas, esses jovens participaram das assembleias e das sessões de treinamento. Escutaram atentamente quando falávamos de levar a liberdade a Brigham. Não num futuro distante, mas exatamente agora. Nós ensinávamos a ele a filosofia da não-violência. Nós os desafiávamos a levar ao movimento sua exuberância, sua criatividade juvenil e sua dedicação disciplinada. Percebemos que eles ansiavam por pertencimento, por participar num esforço social relevante. Olhando em retrospecto, fica claro que a introdução das crianças de Brigham na campanha foi uma das ações mais inteligentes que adotamos. Ela trouxe um novo impacto à cruzada, assim como o ímpeto de que precisamos para ganhar a luta. Imediatamente, é claro, levantou-se uma onda de protesto. Embora no fim de abril a atitude da imprensa nacional tivesse mudado de maneira considerável, de modo que a grande mídia estava fazendo uma cobertura simpática a nós. Ainda assim, muitos deploravam que estivéssemos usando nossas crianças dessa maneira. Onde tinham estado esses redatores, imaginávamos nós, durante os séculos em que o sistema de segregação racial havia explorado e maltratado as crianças negras? Não. Onde tinham estado esses redatores? Imaginávamos nós, durante os séculos em que o sistema de segregação racial havia explorado e maltratado as crianças negras? Onde tinha estado com suas palavras protetoras quando, através de anos, os bebês negros nasciam nos guetos, respirando pela primeira vez numa atmosfera social em que o ar fresco da liberdade era contaminado pelo fedor da discriminação? As próprias crianças tinham sua resposta à solidariedade invocada da imprensa.
equivocada da imprensa. Uma das reações mais contundentes veio de uma criança com menos de 8 anos, que um dia chegou com a mãe a uma manifestação. Querendo fazer graça, um policial se dirigiu a ela e perguntou com zobeteira grosseira: "O que é que você quer?" "Liberdade", respondeu ela. Ela nunca tinha pronunciado a palavra, mas nem uma trombeta de Gabriel poderia ter reproduzido uma nota mais verdadeira. Até crianças jovens demais para participar de passeatas requisitavam e ganhavam um lugar em nossas fileiras. Uma vez, quando fizemos um apelo por voluntários, 6 crianças pequenas se apresentaram. Andy Young lhe disse que não tinha idade suficiente para serem presas, mas que podiam ir para a biblioteca. "Vocês não vão ser presos lá", disse ele, "mas podem aprender alguma coisa." E assim, essas 6 criancinhas participaram da passeata até a biblioteca na área branca da cidade, onde, 2 semanas antes, tinham sido barradas à porta. Tímida, mas resolutamente, elas foram para a sala infantil e se sentaram, e logo estavam absortas em seus livros. À sua própria maneira, tinha produzido um sopro de liberdade. As crianças perceberam o que estava em jogo nessa luta. Penso no adolescente cuja devoção do pai ao movimento se transformou em irritação quando esse ficou sabendo que o filho havia pedido que o admitisse como manifestante. O pai proibiu o filho de participar. "Papai", disse o rapaz, "não quero desobedecer-lhe, mas fiz o meu pedido. Se o senhor tentar me prender em casa, vou arranjar um jeito de fugir. Se acha que devo ser punido por isso, terei de aceitar a punição. Pois, veja o senhor, não estou fazendo isso apenas porque desejo ser livre, mas também porque quero a liberdade para o senhor e a mamãe. E quero que ela venha antes da sua morte." "Bom dia, G. Tudo bem?" O pai pensou de novo e deu ao filho sua bênção. O movimento teve as bênçãos do calor e da empolgação de jovens como esse. E quando a juventude de Brigham aderiu à passeata em grande número, aconteceu uma coisa histórica. Pela primeira vez, no movimento dos direitos civis, conseguimos concretizar o princípio de Gandhi: encham as cadeias. Legal esse testemunho aqui. Testemunho essa interessantíssimo, hein? É que Jim Bevel teve a inspiração de marcar um dia D, em que os jovens seriam presos em números históricos. Quando esse dia chegou, os jovens convergiram em ondas para a Igreja Batista da Rua 16, juntos para o dia D, 2 de maio. Mais de 1.000 jovens participaram da manifestação e foram para a cadeia. Numa escola, o diretor ordenou que fechasse os portões para manter os alunos lá dentro. Os jovens escalaram os portões e correram para a liberdade. O vice-superintendente do sistema escolar ameaçou-os de expulsão, mas eles continuaram comparecendo dia após dia. No auge da campanha, segundo estimativas conservadoras, chegou a haver 2.500 manifestantes presos, ao mesmo tempo, em grande parte jovens. Embora fossem sérios no que estavam fazendo, esses adolescentes tinham aquele humor maravilhoso que arma os desarmados em face do perigo. Chefiados por seus líderes, eles se deliciavam em confundir a polícia. Um pequeno grupo chamariz se reunia numa saída da igreja, fazendo os policiais fluírem para lá em seus carros e motos. Antes que esses pudessem entender o que estava acontecendo, outros grupos em grandes números se dirigiam a outras saídas e caminhavam, 2 a 2, em direção ao nosso destino no centro da cidade. Muitos chegavam lá antes que a polícia pudesse confrontá-los e prendê-los. Eles cantavam enquanto marchavam, e quando eram enfiados nos camburões, a polícia teve de desistir dos camburões e pedir que carros de escritório do xerife e ônibus escolares fossem colocados a seu serviço. Observando esses jovens em Brigham, não pude deixar de recordar o episódio ocorrido em Montgomery durante o boicote dos ônibus. Alguém perguntou a uma senhora idosa por que ela estava envolvida em nossa luta. "Faço isso por meus filhos e netos", respondera ela. 7 anos depois, os filhos e os netos estavam agindo por si mesmos. Orgulho e poder da não-violência. Com as cidades lotadas e o fulgor chamuscante da desaprovação concentrado em Brigham, Bull Cornell abandonou sua postura de não-violência. O resultado foi a aberração muito conhecida dos americanos e de povos de todo o mundo. Os jornais do dia 4 de maio mostravam retratos de mulheres postadas e policiais sobre elas com seus cacetetes, de crianças marchando na direção do Focinhos sem proteção dos cães policiais, da força terrível do jato das mangueiras arrastando o corpo pelas ruas. Uma carta agora, tá, gente?
Salve, Caião. Beleza, mano? Tá bem? Declaração feita na Igreja Batista da Rua 16. A razão pela qual não posso seguir a antiga filosofia do olho por olho é que ela acaba deixando todo mundo cego. Alguém deve ter bom senso e alguém deve ter religião. Lembro-me de que, alguns anos atrás, meu irmão e eu íamos de carro de Atlanta para Chattanooga, no Tennessee. E por algum motivo os motoristas naquela noite eram muitos descorteses ou se esqueciam de reduzir os faróis. E finalmente, a D olhou para mim e disse: Agora me cansei disso. Quando passar o próximo carro que se recusar a reduzir o farol, eu também vou me recusar a reduzir o meu. Retruquei. Espere aí, não faça isso. Alguém precisa ter bom senso nessa rodovia. Se ninguém tiver bom senso suficiente para reduzir os faróis, vamos acabar destruídos. E digo a mesma coisa em relação a nós aqui em Brigham. Estamos rodando numa imensa rodovia rumo à Cidade da Liberdade. Haverá trechos tortuosos, haverá curvas e momentos difíceis, e seremos tentados a retalhar usando o mesmo tipo de força que nossos opositores vão usar. Mas eu vou lhes dizer. Espera aí, Brigham. Alguém deve ter bom senso aqui. 3 de maio de 1963. Esse foi o período de maior estresse para nós, e a coragem e a convicção daqueles estudantes e adultos fizeram deles o nosso melhor momento. Não retalhamos, mas não recuamos. Não damos vazão ao ódio. Uns poucos espectadores, que não tinham sido treinados na disciplina da não-violência, reagiram à brutalidade policial atirando pedras e garrafas, mas os manifestantes continuaram não violentos. Em face da sua determinação e bravura, a consciência moral da nação foi profundamente instigada e, por todo o país, nossa luta se tornou a luta dos americanos decentes, de todas as raças e credos. A indignação moral que se espalhava pelo país, a simpatia trazida pelas crianças, o envolvimento cada vez maior da comunidade negra, todos esses fatores se uniam para criar uma certa atmosfera em nosso movimento. Era um orgulho crescente a convicção de que iríamos vencer. Era um otimismo ascendente que nos dava a impressão de que as implacáveis barreiras que se erguiam diante de nós tinham sido superadas e estavam começando a desmoronar. Fomos avisados, sob o maior sigilo, de que a estrutura empresarial branca estava enfraquecendo em função da publicidade adversa, da pressão de nosso boicote e de uma paralela debandada dos compradores brancos. Mais uma carta, tá, gente? Declaração numa assembleia. Há entre nós os que escrevem a história. Há os que fazem a história. Há os que vivenciam a história. Não sei quantos historiadores temos em Brigham esta noite. Não sei quantos de vocês seriam capazes de escrever um livro de história. Mas certamente vocês estão fazendo a história e vivenciando a história. E vocês tornarão possível, para os historiadores do futuro, escrever um capítulo maravilhoso. Nunca na história dessa nação tantas pessoas foram presas pela causa da liberdade e da dignidade humana. 5 de maio de 1963. Estranhamente, a massa dos cidadãos brancos de Brigham não estava lutando contra nós. Esse foi um dos aspectos mais surpreendentes da Cruzada de Brigham. Mais ou menos um ano antes, se começássemos uma campanha como essa, o trabalho de Bull Corner teria sido feito por cidadãos brancos criminosamente furiosos. Agora, porém, a maioria mantinha uma política de acomodação. Não pretendo insinuar que eles fossem simpáticos à nossa causa ou que estivessem boicotando as lojas porque nós o fazíamos. Só estou sugerindo que era poderosamente simbólico da mudança de atitude no Sul o fato de a maioria da população branca permanecer neutra durante nossa campanha. Essa neutralidade reforçou nossa percepção de que estávamos no caminho da vitória. Numa dramática ocasião, até os homens de Bull Corner vacilaram. Era uma tarde de domingo em que várias centenas de negros de Brigham resolveram realizar um encontro de orações perto da cadeia municipal. Reuniram-se na igreja batista dos Novos Peregrinos e começaram a passeata de forma ordeira. Bull Corner mandou levarem os cães policiais e as mangueiras de incêndio quando os manifestantes se aproximaram da divisa entre as áreas brancas e negras da cidade. Corner ordenou que voltassem. O reverendo Charles Billups, que liderava a passeata, educadamente recusou. Enraivecido, Bull Corner virou-se para os seus homens e gritou: "Droga! Liguem as mangueiras!" O que aconteceu nos 30 segundos seguintes foi um dos eventos mais fantásticos da história de Brigham. Os homens de Bull Corner ficaram olhando os manifestantes. Estes, muitos de joelhos, preparados para não usar nada, exceto o poder de seus corpos e almas contra os cães policiais,
Os cacetetes e as mangueiras de Bull Corner devolviam os olhares imóveis e sem medo. Lentamente os negros se levantaram e começaram a avançar. Os homens de Corner, como que hipnotizados, recuaram, as mangueiras permanecendo inúteis em suas mãos enquanto centenas de negros passavam por eles, sem demais interferências, para realizar sua reunião de oração conforme planejado. Ali senti, pela primeira vez, o orgulho e o poder da não-violência. O princípio do fim. Embora a pressão sobre a comunidade empresarial de Brigham fosse intensa, havia homens obstinados nesse meio que aparentemente prefeririam ver seus negócios falirem a se sentarem a uma mesa para negociar com nossas lideranças. Entretanto, quando a pressão nacional começou a se fazer sentir sobre a Casa Branca, com o ápice no escândalo do dia 3 de maio, o governo foi forçado a agir. No dia 4 de maio, o procurador-geral despachou com Burke Marshall, seu assessor-chefe para direitos civis, e Joseph F. Dolan, vice-procurador-geral assistente, em busca de uma trégua nessa tensa situação racial. Embora Marshall não tivesse, em última instância, o poder de impor uma solução, tinha plena autoridade para representar o presidente nas negociações. Foi uma das primeiras vezes em que o governo federal assumiu um papel tão ativo em circunstâncias como essa. Mais uma carta, tá, gente? Pessoal, só lembrando, quem estiver vendo por YouTube isso aqui no futuro, teve um capítulo que eu leio escutando música e eu não vi e a música estava vazando na live. Então teve um capítulo específico que não está aqui no YouTube, eu acho que foi o 17, a gente tá no 19, acho que foi o 17 ou foi o 18. Acho que foi o 18 não, foi o 17 ou 16. E eu vou deixar ele só na Twitch lá, então vou deixar o link aí abaixo. E aí quem quiser perder esse capítulo aí no YouTube, quem estiver vendo no futuro, corre lá na Twitch e vê ele, tá bom? Porque eu não vou ler de novo, não. Vamos lá, gente, mais uma carta. Declaração numa assembleia em Brigham. Não se preocupe com os seus filhos. Eles vão ficar bem. Não os impeçam, caso queiram ir para a cadeia, pois eles estão fazendo um trabalho não apenas por si mesmos, mas por todos os Estados Unidos e toda a humanidade. Lemos em algum lugar. Uma criança vai liderá-los. Lembre-se de que houve outra criança com apenas 12 anos de idade envolvida numa discussão em Jerusalém. Ela disse: devo tomar conta dos negócios de meu pai. Esses jovens estão cuidando dos negócios de seus pais e estão escavando um túnel de esperança através da grande montanha do desespero. Nós vamos ver que eles serão bem tratados. Não se preocupem. E vão continuar enchendo não apenas as cadeias dessa área, mas, se necessário, de todo o estado do Alabama. Dia 5 de maio de 63. Devo confessar que, embora eu gostasse do fato de o governo estar finalmente tomando o passo decisivo, tive de início alguma apreensão quanto às intenções de Marshall. Tinha medo de que ele viesse a conclamar um período de esfriamento, pedir-nos que declarássemos uma trégua unilateral como condição para as negociações. Admiravelmente, Marshall não adotou tal posição. Em vez disso, fez um trabalho inestimável, abrindo canais de comunicação entre nossa liderança e as pessoas situadas no topo da estrutura de poder econômico. Após uma reunião com Marshall, disse um defensor ferrenho da segregação: ele é um homem que ouve. Eu também tive de ouvi-lo, e acho que cresci um pouco. Com Burke Marshall como catalisador, começamos a ter reuniões secretas com o Comitê de Cidadãos Sêniores. Nessas sessões, de início desencorajadoras, estabelecemos as bases de um acordo que acabaria concretizando todas as nossas principais demandas. Enquanto isso, porém, por vários dias a violência varreu as ruas de Brigham. Acrescentou-se um carro blindado ao bizarro arsenal de Bull Corner. E alguns negros, sem treinamento nos métodos da não-violência, mais uma vez reagiram com tijolos e garrafas. Num desses dias, quando a pressão das mangueiras de Corner era tão grande a ponto de tirar a casca das árvores, Fred Shuttleworth foi atirado por um jato d'água contra a parede lateral de um prédio. Com ferimentos no peito, foi levado numa ambulância. Corner, quando soube disso, respondeu de forma característica. Preferia que ele fosse levado num carro funerário. Felizmente, Shuttleworth era resistente e, embora ainda com dores, voltou à mesa de conferências no dia seguinte. Horrorizada com a destrutividade provocada por seus próprios atos, a polícia municipal pediu que tropas do estado fossem enviadas à área. Muitos líderes brancos agora percebiam que algo tinha que ser feito, mas ainda havia alguns inflexíveis entre eles. Estava
para ocorrer, porém, outro incidente que iria transformar os recalcitrantes em pessoas conscientes. No dia 7 de maio, terça-feira, o Comitê de Cidadãos Sêniores tinha se reunido num prédio do centro para discutir nossas demandas. Nas primeiras horas do encontro, estavam tão intransigentes que Burke Marshall perdeu as esperanças de se chegar a um pacto. A atmosfera estava carregada de tensão e os ânimos exaltados. Nesse clima, esses 125 líderes empresariais fizeram uma pausa para o almoço. Ao saírem para a rua, tiveram uma visão extraordinária. Naquele dia, várias centenas de negros haviam organizado passeatas pela cidade. As cadeias estavam tão cheias que a polícia só podia prender um punhado. Havia negros nas calçadas, nas ruas de pé, sentados nos corredores das lojas do centro. Havia blocos inteiros de negros, um verdadeiro mar de rostos pretos. Não estavam cometendo nenhum tipo de violência, estavam apenas presentes e cantando. No centro de Brigham, ecoava a melodia das canções de liberdade. Atônitos, esses empresários, figuras chaves de uma grande cidade, subitamente perceberam que não era possível parar o movimento. Ao voltarem do almoço, que não conseguiram ter, um dos homens que tinha manifestado a mais ferrenha oposição pigarreou e disse: Sabem, estive pensando nisso tudo. Deveríamos ser capazes de formular alguma coisa. Essa admissão assinalou o princípio do fim. Mais tarde, naquele mesmo dia, Burke Marshall nos informou que os representantes da comunidade comercial e industrial queriam reunir-se imediatamente com os líderes do movimento para formular um acordo. Após conversarmos com esses homens por cerca de 3 horas, ficamos convencidos de que estávamos negociando honestamente. Com base nessa garantia, estabelecemos uma trégua de 24 horas a partir da manhã de quarta. Naquele dia, o presidente Kennedy dedicou toda a declaração de abertura de sua coletiva de imprensa à situação em Brigham, enfatizando como era vital que os problemas fossem enfrentados e resolvidos corretamente e expressando a esperança de que agora existe um diálogo entre os dois lados. Ainda duramente a fala do presidente, a trégua foi brevemente ameaçada quando Ralph e eu fomos, de súbito, presos por uma acusação antiga. Alguns de meus companheiros, sentindo-se traídos, calçaram seus tênis e se prepararam para sair em passeata. Foram refreados, porém, logo saímos sob fiança e as negociações foram reiniciadas. Depois de conversar durante toda a noite da quarta-feira e praticamente o dia e a noite inteiros de quinta, chegamos a um acordo. Na sexta-feira, 10 de maio, esse acordo foi anunciado. Continham os seguintes compromissos. 1. A dessegregação de lanchonetes, sala de estar, sala de ginástica e bebedouros, em etapa planejadas, no prazo de 90 dias a partir da assinatura do acordo. 2. A promoção e contratação de negros em base não discriminatória pela comunidade industrial de Brigham, incluindo balconistas e vendedores, no prazo de 60 dias a partir da assinatura do acordo. É a imediata criação de uma comissão de líderes do comércio, da indústria e das profissões liberais, a fim de implementar um programa para toda a área, visando a aceleração da promoção e contratação de negros em categorias profissionais que até então lhe eram vedadas. 3. Cooperação oficial com os representantes jurídicos do movimento com vistas à soltura, sob fiança ou apalavramento pessoal, de todos os presos. 4. Por meio do Comitê de Cidadãos Sêniores ou da Câmara do Comércio, as comunicações entre negros e brancos deveriam ser publicamente estabelecidas no prazo de 2 semanas a partir da assinatura do acordo, a fim de evitar a necessidade de outros protestos e manifestações. Fico feliz em lhes relatar essa tarde que temos a promessa de que as muralhas da segregação vão ruir em Brigham. E isso acontecerá em breve, mas não deixe ninguém enganá-los. Essas muralhas não estão ruindo por acaso. Estão desmoronando e caindo porque nessa comunidade o número de pessoas dispostas a lutar pela liberdade e ir para a cadeia por isso é maior do que qualquer outra cidade, em qualquer período, dos Estados Unidos da América. Uma resposta brutal ao pacto. Nossos problemas não tinham terminado. A notícia de que um acordo de paz fora assinado em Brigham foi divulgada instantaneamente para o mundo inteiro, por mais de 200 de correspondentes estrangeiros que cobriam a campanha naquele cenário apinhado. O fato foi manchete na imprensa nacional e anunciado pelas redes de televisão. As forças segregacionistas da cidade foram tomadas pela fúria, prometeram represálias contra os empresários brancos que os haviam traído ao se renderem à causa da igualdade dos negros. Na noite de sábado, elas deram sua resposta brutal ao pacto. Eu não tinha conseguido dormir, mas
Eu não tinha conseguido dormir mais que 2 horas nas últimas 4 ou 5 noites. Estava a ponto de fechar os olhos para uma boa noite de sono quando recebi um telefonema. Após o encontro da Ku Klux Klan nos arredores da cidade, a casa de meu irmão, o reverendo A.D. King, foram atingida pela explosão de uma bomba. Na mesma noite foi plantada uma bomba nas mediações do motel Gaston, numa posição tal que sua explosão poderia matar ou ferir seriamente qualquer pessoa que estivesse no quarto 30, o meu quarto. Evidentemente, os potenciais assassinos não sabiam que naquela noite eu estava em Atlanta. O atentado foi bem cronometrado. Os bares da área negra fecham à meia-noite, e as bombas explodiram exatamente no momento em que alguns beberrões de sábado à noite saíram dos bares. Milhares de negros encheram as ruas. White Walker, meu irmão e outros tentaram convencê-los a voltar para suas casas, mas eles não estavam sob a disciplina do movimento e não se dispunham a ouvir conselhos de paz. A luta começou. Pedras eram jogadas nos policiais, carros eram destruídos e incêndios começaram. Quem havia plantado as bombas queria que os negros iniciassem um tumulto. Eles queriam que o pacto fosse desfeito. A polícia estadual e os homens de contenção do governador George Wallace fecharam a área negra e correram para lá com seus cães e pistolas. Espancaram vários negros inocentes. Um de seus atos de cavalheirismo foi a agressão a cacetetes infligida à pequenina Ann Walker, esposa de White, quando ela estava para entrar no quarto do marido no motel Gaston, parcialmente destruído pela explosão. Mais tarde também se distinguiram ao agredir White quando ele tentava voltar para casa de carro após visitar a mulher no hospital. Nunca esquecerei o telefonema que recebi de meu irmão naquela noite, violenta de sábado. A casa dele havia sido destruída. Várias pessoas tinham ficado feridas no motel. Escutei sua descrição do início do tumulto e da catástrofe nas ruas da cidade. Então, fazendo fundo a fala dele, ouvi, como se fosse uma torrente transbordante, uma bela canção. Com os pés plantados sobre os destroços, ameaçado pelo ódio e pela violência criminosa, os seguidores do movimento cantavam "We shall overcome". Fiquei maravilhado pelo fato de que em nenhum momento da tragédia como aquele, o negro ainda pudesse se expressar com fé e esperança. Na noite seguinte, um presidente profundamente mobilizado declarou à nação que o governo federal não permitiria que extremistas sabotassem um pacto justo e honesto. Ordenou que 3.000 homens das tropas federais tomassem posição perto de Brigham e se preparou para transformar a Guarda Nacional do Alabama numa força federal. Essa ação decisiva imobilizou os arruaceiros. Mas os segregacionistas intransigentes iriam tentar mais uma vez acabar com a paz. No dia 20 de maio, as manchetes anunciaram que mais de 1.000 alunos que haviam participado das manifestações tinham sido suspensos ou expulsos pelo Conselho Municipal de Educação. Eu estava convencido de que essa era outra tentativa de levar a comunidade negra à ação imprudente e impulsiva. O complô poderia ter funcionado. Havia algumas pessoas em nossas fileiras para as quais, sinceramente, todos os estudantes de Brigham deveriam, em retaliação, deixar de frequentar a escola e recomeçar as manifestações. Eu estava fora da cidade naquele momento, mas voltei rapidamente a Brigham para persuadir nossos líderes de que não deveríamos cair na armadilha. Resolvemos levar o assunto aos tribunais e assim o fizemos. Com os auspícios do Fundo Educacional e da Defesa Jurídica do NAACP, no dia 22 de maio, o juiz do Tribunal Federal Regional daquela área sustentou a decisão do Conselho Municipal de Educação de Brigham. Mas no mesmo dia, o juiz Albert P. Tuttle, do 5º Tribunal Federal de Recursos, não apenas reverteu a decisão do juiz distrital, mas condenou veementemente o Conselho de Educação por esse ato, numa época em que a nação estava tentando resolver o problema da evasão escolar. Indicou a decisão do juiz Tuttle. Era uma irresponsabilidade impedir o acesso desses jovens à escola, em retaliação por terem se envolvido numa ação juridicamente legítima visando a obtenção de direitos constitucionais. Na noite em que essa decisão foi divulgada, fizemos uma grande assembleia. Foi um momento de muito júbilo, outra vitória nessa luta titânica. No dia seguinte, num pós-escrito adequado, o Tribunal de Justiça do Alabama ordenou que Bull Corner e seus colegas de comissariado deixassem seus cargos de uma vez por todas.
Eu não poderia concluir em relato dos eventos de Brigham sem assinalar o enorme apoio moral e financeiro que recebemos do mundo inteiro durante as 6 semanas de manifestações e nas semanas e meses seguintes. Embora estivéssemos tão preocupados com as crises do dia a dia da campanha, a ponto de não termos tempo para enviar um pedido formal de ajuda financeira, cartas de apoio e doações que iam de centavos tirados de cofrinhos até cheques vultuosos fluíam para o nosso sitiado posto de comando no Motel Gaston e para a sede em Atlanta. Um dos resultados mais gratificantes foi a inédita demonstração de unidade apresentada pela comunidade negra nacional em apoio à nossa cruzada. De todo o país vieram pastores, líderes de direitos civis, atores, atletas de ponta e cidadãos comuns negros, prontos a se pronunciarem em nossa reunião ou a se juntarem a nós na cidade. O Fundo Educacional e de Defesa Jurídica da NAACP veio em nosso auxílio diversas vezes, tanto com dinheiro quanto com especialistas jurídicos talentosos. Muitos outros indivíduos e organizações deram contribuições inestimáveis em termos de tempo, dinheiro e apoio moral. A assinatura do acordo foi o clímax de uma longa luta por justiça, liberdade e dignidade humana. Não chegará ainda o novo milênio, mas Brigham tinha dado um novo e corajoso passo no rumo da igualdade. Brigham não foi, de modo algum, milagrosamente dessegregada. Ainda há resistência e violência. Os últimos esforços de lutas de um governador segregacionista ainda mancham as páginas dos atuais eventos e continua se fazendo necessário que um presidente atribulado invoque seus poderes supremos para que uma criança negra frequente a mesma escola de uma criança branca nessa cidade. Mas esses fatores servem apenas para enfatizar a verdade que até os segregacionistas reconhecem. O sistema que eles defendem está no leito de morte. O único imponderável é a questão do custo de seu funeral. Quero acreditar que Brigham se tornará um dia um modelo para as relações raciais no Sul. Quero acreditar que o radicalismo negativo de seu passado vai transformar-se no radicalismo positivo e utópico de seu futuro. Que os pecados de ontem serão redimidos pelas realizações de um futuro brilhante. Tenho essa esperança porque uma vez, num dia de verão, um sonho se concretizou. A cidade de Brigham encontrou sua consciência. É isso então, pessoal. Desculpa. É isso, pessoal. Não se esqueça de curtir aí quem estiver vendo no futuro, se inscrever no canal. E nós, bora pro almoço. E aí, pessoal? Salve Souza, como é que você tá, mano?